Sou Paulo Nunes e hoje começarei uma série de vídeos sobre os monumentos públicos de Salvador. E nada como começar com o monumento ao 2 de julho, referenciado pelos baianos como uma importante data da emancipação do nosso estado. O majestoso monumento, erigido na Praça 2 de Julho, mais conhecida como Campo Grande, deve-se ao esforço de uma comissão que organizou um valioso concurso do governo do estado, Corpo Legislativo, Câmara Municipal e subscrição popular, para comemorar a importante data de nossa independência política. A primeira pedra fundamental para o monumento ao 2 de julho foi colocada no Campo dos Mártires, antigo e atual Campo da Pólvora, no dia 5 de julho de 1881, ficando sem efeito por 11 anos. Em 2 de julho de 1892, a direção dos festejos mudou de local, colocando em 5 de julho deste ano a Praça Duque de Caxias, antigo e atual Campo Grande. O ato inaugural foi no dia 2 de julho de 1895, com missa campal pelo reverendo cônego Clarindo Aranha e o discurso oficial pelo Dr. Augusto Álvares Guimarães, presidente da Comissão Executiva e redator do Diário da Bahia. O belíssimo monumento, no estilo neoclássico, foi criado pelo escultor italiano, conhecido internacionalmente, o comendador Carlos Nicoli, vice-cônsul do Brasil em Carrara, que faleceu em 1915 aos 72 anos em sua cidade natal. O contrato para execução dos trabalhos na Itália, de acordo com o projeto apresentado, celebrou-se com a firma Pitombo, Podesta e Cia, pela quantia de 390 mil francos. Os engenheiros responsáveis pela montagem do monumento foram Antônio Augusto Machado, Dr. Alexandre Freire Maia Bittencourt e Tomás Pereira Palma. O monumento tem altura total de 25,86 metros, compondo-se de elegante coluna de bronze da Ordem Coríntia, com 11,46 metros de altura. Assentada sobre pedestal de mármore de Carrara, composta de 2 corpos sobrepostos um ao outro, tendo o superior 3,40 metros e o inferior 4,02 metros, sendo que este apoia-se em um plano de onde partem para os 4 lados escadaria do mesmo mármore, formada de 7 degraus. No topo da coluna, ostenta-se a figura de um índio com 4,11 metros de altura, armado de arco e flecha, simbolizando o Brasil na atitude de deferir tremendo golpe à serpente, aludindo ao governo da metrópole, a qual procura esmagar debaixo dos pés. O capitel da coluna é constituído de folhagem de carvalho e louro, com ornatos alegóricos, tudo originalmente de bronze dourado, com 1,65 metros de altura. O fuste e a base da coluna medem 9,81 metros de altura, tendo o primeiro terço inferior octogonal, em que se destacam 4 grinaldas de louro e carvalho, suspenso por bastões metálicos, com inscrições que lembram as seguintes gloriosas datas. Entrada das tropas libertadoras, 2 de julho de 1823. Reunião das Cortes, 29 de agosto de 1821. Batalha contra a frota lusitana, 4 de maio de 1823. Organização da Junta na Cachoeira, 26 de julho de 1822. Os 2 terços da coluna são estriados, tendo de espaço faixas das quais estão os nomes daqueles que trabalharam em prol da nossa emancipação. Entre essa parte da coluna e o capitel, nota-se festões que eram originalmente dourados. O pedestal superior de mármore, em forma quadrangular,
tem no meio da face da frente as armas da República e sob elas o lema da democracia: liberdade, igualdade, fraternidade. Na frente oposta às armas, ou divisa da cidade, com a inscrição apropriada Sikila Darka Mareves Es. Assim, ela volta à arca. É referente à pomba branca, primeiro animal que sai da arca de Noé e retorna. Do lado direito, encostada ao pedestal, figura sob um plinto a estátua de uma mulher de colo ereto, envolvida por uma bandeira empunhada com vigor, que representa a Bahia, proclamando sua liberdade. Do lado oposto, uma estátua com cabelos soltos, coroa de louro e braços de mulher varonil, figura Catarina Paraguaçu, tendo em uma das mãos uma arma em posição de defesa e na outra um escudo, em que estão gravadas memoráveis palavras pronunciadas nas margens do rio Ipiranga: independência ou morte. O pedestal inferior, ainda de forma quadrangular, tem nos 4 cantos colunas de ordem toscana, no meio dos fustes das quais se vê em escudos de bronze e letras douradas, épocas que remontam gloriosas para a primogênita do Brasil. Chegada de Cabral a Porto Seguro, 22 de abril de 1500, fundação da Bahia, 6 de agosto de 1549, proclamação da independência, 7 de setembro de 1822, entrada do Exército do Libertador, 2 de julho de 1823. Sobre estas colunas, elevam-se troféus de armas e objetos indígenas, artisticamente combinados. Nas almofadas da frente e de fundo desse pedestal, existe quadros de bronze em relevo mostrando os atos de heroísmo praticados pelos itaparicanos na tomada da barca lusitana em 7 de janeiro de 1823. A bravura dos cachoeiranos em 25 de janeiro de 1823, figurando a barca do rio Paraguaçu, que é invadida por pessoas armadas de pedras e cacetes, que se apoderam da mesma. Nas outras 2 almofadas, leem-se inscrições, das quais a primeira é de grande inspiração, como sejam: ano de 1895, aos heróis da independência, a pátria agradece. Na face oposta, ano 7º da República, Governo do Estado, e nome dos organizadores que fizeram parte da comissão da idealização do monumento. Na frente e no fundo, grandes águias com asas abertas, pousando estas sobre canhões, estandarte da metrópole com um escudo circular e uma grinalda de folha de café, com a data de 25 de julho de 1822. A outra águia, sob a proa de um barco em destroços, mastros, lemes, cabos, machadinhas, com a data de 7 de janeiro de 1823, escrita em fitas de ramo de café, correspondente, elas, aos quadros acima descritos. Estátuas colossais representando os 2 rios principais da Bahia. O rio São Francisco, um velho de longas barbas, cercado de indígenas e pirogas, tendo na destra um remo e deixando ver próximo à cachoeira de Paulo Afonso. O rio Paraguaçu, cercado de peças alegóricas, um homem segura um leme e descansa seus pés no oceano. Em frente aos rios, encontram-se grandes caramujos de mármore cinzento, para receber as águas que correm das alegorias de bronze dos ditos rios. Ainda nesse mesmo plano, nos 4 ângulos, aparecem dados de mármore branco, onde descansam 4 gigantescos leões, tendo debaixo das patas alegorias, um quebrando uma corrente, outro rasgando o domínio, os outros pisando sobre armas e escudos. Das bases desses leões jorravam águas para as pequenas vascas
de mármore vermelho, em forma de molusco, presa aos dados. Ainda nas bases dos leões, em fitas, estão inscritas as seguintes datas: Cabrito, 8 de novembro de 1822, Funil, 23 de julho de 1822, Pirajá, 8 de novembro de 1822, Engenho da Conceição, 29 de novembro de 1822. Para lembrar os gigantescos feitos de heroicidade e valor de nossos antepassados nas batalhas campais feitas naqueles lugares. O monumento é cercado de um passeio de mármore com 2,5 metros de largura, formado de mosaico com várias cores e com as seguintes inscrições de mármore negro no meio de cada lado. Na frente, 2 de julho de 1823. No fundo, o lema de nossa bandeira, Ordem e Progresso. No lado direito, Estado da Bahia. No lado esquerdo, Independência ou Morte. Esse passeio é fechado por um gradil de ferro fundido, decorado com folhagens e escudos, onde figura em alto relevo as armas da República e de nossa cidade, representadas estas por uma pomba com um ramo de oliveira no bico. Esse segundo passeio, de 3,5 metros de largura, com orla de cantaria de Santo Antônio das Queimadas e ladrilho de mármore preto, branco e cinza, bem combinados, circulam aquele outro. Nesse passeio, sobre plinto de cantaria de Queimada e Serra de Tiúba, foram montados 8 bem trabalhados candelabros com 7 metros de altura, com 4 grandes globos redondos para iluminação a gás. Na base, 3 anjos com folhagens, grinaldas, festões e outras peças decorativas, e um anjo no topo segurando um dos globos de iluminação. Sobre o 2 de julho, a história da emancipação dos povos é a parte mais importante da existência deles, porque exprime o pensamento mais nobre que pode animar os seres, o de sua própria liberdade, visto ser ela a mais justa aspiração dos homens. É também a independência das nações o que mais a envaidece e exalta o sentimento pátrio pelo exemplo que representam os sacrifícios feitos para obtê-la. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que neste dia até o sol até